Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, como eu já havia anunciado na abertura do programa, hoje vamos estar falando sobre Jó, o livro de Jó, um livro muito conhecido pelo seu conteúdo dramático, e o tema do livro é sofrimento, né? E a gente lê o tema desse livro, o sofrimento de Jó, porque são perdas, que são perdas significativas, que realmente traz dor, não é? E a pessoa fica como Jó ficou, né? No pó e na cinza. E aqui esse livro, a gente quando lê, a gente percebe que Jó era um chefe tribal, um homem notável de piedade, um homem íntegro. Foi Deus que disse isso de Jó, né? Você lembra no capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha a história desse homem, o começo desse livro, é um homem íntegro, o perfil desse santo, era um santo homem de Deus, mas passou por prova, né? Um chefe, um líder, e a gente vê aqui ele sendo provado. Você sabia que todos nós somos provados? É isso mesmo, tem um teste. A palavra de Deus diz que Deus prova aquele quem ama, mas olha aí. E aqui a gente vê que Jó foi um homem muito abençoado por Deus. Teve muita prosperidade terrena. O texto diz que era o mais rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal que trabalhava para ele a seu serviço. De maneira que este homem chamado Jó era o maior de todos os Orientes. Rico, rico, rico. Um homem muito abençoado. Saúde e tudo mais. Era o maior do Oriente, diz aqui a palavra. E subitamente, como as coisas mudam, né? De repente, né? Subitamente, essa palavra. Às vezes, de repente, você está bem, as coisas começam a cair. Eu recebi outro dia uma pessoa no meu gabinete, pastor, a minha vida está desmoronando. Foi de repente. E contou uma história muito triste. E acontece isso. A palavra de Deus diz que Jó, subitamente, ele experimentou uma reversão completa da sua fortuna. Ficou na miséria, viu? Quebrou na emenda, jovem. Não sabia disso, não? Quebrou de um jeito que ninguém... O pessoal tudo se afastou dele. Porque você sabe que um rico tem muitos amigos e o pobre é odiado até do vizinho. Nunca vi esse provérbio, não? O rico tem muitos amigos, mas o pobre é odiado até do vizinho. Quanto mais a pessoa tem dinheiro, tem poderes, mas tem pessoas que ficam ali a serviço, né? E Jó, ele era assim. Mas subitamente ele vitimado por uma série de grandes calamidades. Ele foi privado de todas as suas possessões, não é? E de seus filhos. Tá a história dramática. Tudo perdeu de repente. O homem que não sabia o que era aperto. O homem que não sabia o que era privações. Tinha de tudo, do bom e do melhor. E de repente foi vitimado. Começou as catástrofes, calamidades. E ele foi privado de tudo que possuía antes. Até o corpo dele. O seu corpo ficou coberto por uma enfermidade, um câncer. Um câncer de pele que Jó pegou, uma enfermidade repulsiva. No capítulo 2 de Jó, deixa eu ler para você aqui o versículo 2. Capítulo 2, aliás, versículo 7. Deixa eu conferir aqui. Né? Fala sobre isso, a doença dele. O versículo 7 diz assim: Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Olha aí, a biópsia de Jó só deu maligno. Jó, quando viu lá, eram os tumores tudo maligno. Tá aqui. Jó foi ferido de tumores malignos. Desde a planta do pé até o alto da cabeça era só doença, tumores, chagas. E Jó ficou no chão, sentado na cinza. Ele tomou um caco de telha, alguma coisa para raspar, que a coceira era grande, sabe aquela água, né? Aquela água assim, um mau cheiro. Aí a mulher dele disse: ainda tu conservas tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre? Jó capítulo 2, versículo 9. Veja a situação desse homem. O que foi que Jó passou?
a sua história é muito dramática. Eu já preguei tanto sobre Jó, mas não é impossível esgotar, porque tem muitos ensinamentos aqui. E aí, finalmente, depois dessa enfermidade, 3 amigos que vieram com ele, né, para conversar com ele, ostensivamente para consolar Jó, mas insistiram que o seu sofrimento era castigo, é o teu pecado. Tu pecasse não foi pouco não, pecasse muito, porque é muita ira de Deus, acabou teus filhos, acabou tua mulher, acabou tua saúde, isso é pecado. E Jó ficou mais doente ainda, né, porque os amigos de Jó tinham sido cruéis com ele, severos, e não acreditavam em Jó. Jó rejeita, e tudo que eles falam, Jó afirma ainda a sua retidão, e a consequência, a incapacidade, ele não compreendia a sua desgraça, mas ele dizia: eu não tenho feito nada contra meu Deus, eu sou um bom pai, eu fui um bom esposo, eu fui justo com meus empregados, e eu não sei o que está acontecendo. E os amigos deles insistindo que Jó estava em pecado, mas Jó rejeita veementemente, né? Ele não aceita aquele discurso dos amigos. Amigos meus, tem piedade de mim. E aí o texto fala que a desgraça de Jó era fruto do pecado. É assim, quando você está bem, homem abençoado, aí você paga, leva a pessoa, almoça com ela, aí é uma bênção, né? Aí se você começa a perder as coisas, fala, ó, Deus está punindo, ó, cadê? Não tem mais nada, infelizmente. Mas Jó rejeitava. E aqui um outro amigo chamado Eliú, ele sugere que Jó estaria passando por uma disciplina amorosa, enviada por Deus para impedi-lo de cair em outros pecados. Foi um amigo dele chamado Eliú. Mas olha, Deus fez isso para não acontecer uma desgraça pior, porque o teu pecado foi sério, mas Deus é amor. Deus está te punindo. É interpretações, sabe, irmãos? E outros amigos de Jó. E finalmente Deus responde às repetidas solicitações de Jó por uma explicação direta, e ele fala no capítulo 42, e aqui Jó ele começa a refletir sobre a sua situação. E é no capítulo 42, brevemente, né? Após essa introdução, que eu queria ler aqui o que Jó falou. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Deus determinou está determinado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, meu Deus, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Às vezes a gente fala tanta besteira, sabe, irmão? É tanta tolice. Eu ainda diz, mas foi Deus. E tem gente que vive dizendo, não, o Espírito Santo disse isso, o Espírito Santo é aquilo. Fala tanto do Espírito Santo, mas a vida é uma vida que não reflete nada intimidade com Deus. É muitas situações, irmão. Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas falando que conhece a Deus. Jó, depois dessa experiência, ele diz: quem é aquele que conhece, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Às vezes eu tenho encontrado na minha caminhada pastoral pessoas que sabem de tanta coisa, diz que sabe tanta coisa. O pastor é fichinha para essas pessoas, sabe de tudo, é cheio de mistério, mas a vida não dá bem. A vida não anda bem, às vezes o conflito é grande com esposa, com família, e são pessoas que realmente não vê coisa errada em nada, mas está distante de Deus. É assim o que diz aqui o texto. Aí quando Deus falou para ele na confissão de Jó: escuta, pois eu tinha dito, fala comigo e eu perguntarei, tu me ensinarás. E Jó aqui faz uma confissão que é muito conhecida, é citado demais essa passagem, está no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar. Um homem que andava com Deus diz isso. Eu conhecia só de ouvir falar. E hoje, quando eu vejo algumas pessoas que têm alguns anos na caminhada do Evangelho, está dizendo: eu conheço Deus, Deus me mostrou, Deus fez isso, e a vida não sai da miséria. Eu não sei o que é isso. Aí joga admite. Um homem íntegro, temente a Deus, um homem justo, se desviava do mal, ele confessa: eu não conhecia só de ouvir falar. Eu pensei que te conhecia, mas hoje eu reconheço que não te conhecia. E aqui ele diz: mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, eu me arrependo, eu te peço perdão, no pó e na cinza. E aqui, irmãos, Deus repreende os 3 amigos de Jó, na sequência, você pode ler, e agora Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes em dobro
tudo quando possuía antes. Essa história é linda. Bela é a história de Jó. Eu vou tocar essa música depois do nosso apoio culturais. Você vai escutar essa música do grupo Projetarte. Bela é a história de Jó, porque traz lições profundas. Talvez você esteja numa grande prova e não entenda o porquê. A palavra de Deus também nos diz, lá em João 13, versículo 7, se eu não me engano, diz assim: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. O que eu faço tu agora não entendes, mas depois tu entenderás. E a gente reclama de A, de B, do alfabeto inteiro, reclama do pastor, reclama da sua liderança. Sabe, irmão, fica vitimada. Muitas pessoas se sentem vitimadas. Mas lembre-se, você precisa amadurecer, você precisa crescer. Você pensa que conhece a Deus. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abdenego mudou ou não? Depois da fornalha, muda. Você acha que Daniel mudou ou não? Depois que passou na cova dos leões, muda. A gente passa a entender que não somos nada. Só Deus é o grande em nossas vidas. É o grande eu sou. Que Deus abençoe você nesse dia. E lembre-se da história de Jó. A história de Jó é uma história de muita reflexão. A gente precisa aprender mais de Deus. Que Deus abençoe. Jó 42, a partir do versículo 1, é a mensagem do dia, o salmo do dia, a reflexão, a poesia bíblica do dia. Que Deus abençoe.